Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciane. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Agora eu consegui ver vocês. Tá dando para ver a apresentação direitinho? Então, vamos lá. A nossa pesquisa, no caso, eu falo nossa porque nada seria possível sem meus monitores. Mais para frente a gente fala disso. É sobre TDAH no ensino superior. É uma análise sobre as dificuldades e adaptações necessárias no ensino à distância. O ensino à distância, ele tem como característica uma maior autonomia, uma maior flexibilidade de horário, uma maior comodidade, acessibilidade, e isso tem feito uma expansão muito brusca nos últimos anos, principalmente depois da Covid. O que isso deixou mais próximo de pessoas que não alcançavam, como pessoas com transtorno TDAH, tá? O objetivo da nossa pesquisa é abordar as dificuldades de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no ensino à distância. E a gente utilizou a metodologia descritiva, qualitativa, com revisão literária, com base na nossa pesquisa, todas em língua portuguesa. Eu utilizei de 2017 a 2022, contudo, como é um tema ainda muito recente, de estudo muito recente, tem um estudo de 2017, o restante fica todos ali entre 2020 e 2022. Nós utilizamos o Google Scholar, e aí a gente usou as palavras-chave, TDAH, inclusão, déficit de atenção, hiperatividade e ensino superior. Vamos lá. O TDAH, ele é constituído basicamente de desatenção, inquietude, ou ele tem base hereditária e impulsividade. O que isso quer dizer? Vamos contextualizar. Segundo Barclay, o TDAH, ele é um transtorno que faz com que o indivíduo tenha maior desatenção, maior inquietude, maior impulsividade. Eu vi que a gente tem muito professor aqui, então a forma mais fácil de você entender é aquele aluno que não sossega um segundo, aquele aluno que ele está com a matéria toda copiada, mas ele ainda não parou de falar. Ele está conversando com a turma inteira, mas a matéria dele está pronta. É aquele aluno que está batendo o pezinho 25 horas por dia, porque o pé faz hora extra batendo, até dormir no pé bate. Isso, na infância, é muito mais claro, mas isso perpetua até a vida adulta. E na vida adulta, isso causa problemas com relações sociais, eles causam problemas com relacionamentos, com o trabalho, porque você não consegue ter uma rotina, você não consegue constituir uma rotina. A rotina é um problema muito sério. Você ter uma independência é muito complicado para o indivíduo com TDAH. E aí, o TDAH, ele, devido a isso, se torna um problema no ensino à distância. Porque se a gente precisa de ter foco, autonomia, ou seja, disciplina, se você precisa ter como que eu vou me posicionar aqui? Se você precisa ser independente, você precisa montar a sua própria rotina, a gente chega em um problema, porque o ensino à distância ficou próximo, então a gente precisa fazê-lo, mas eu não tenho a disciplina suficiente para isso. E não porque eu não quero, não porque eu sou preguiçoso, mas porque o transtorno TDAH, ele advém de uma falta de dopamina. Então, o que não dá prazer,
ele não precisa ser executado. Isso na cabeça do TDAH, certo? E aí a gente vem para um ponto importante, que o TDAH ainda não é alcançado pela lei da inclusão. Porque apesar de ele ser um transtorno, ele afetar diretamente a nossa rotina, nós não somos vistos, o indivíduo TDAH não é visto como um deficiente. E aí, qual é a diferença entre um e outro? O transtorno, ele é algo que você adquire durante a vida, ele pode ser aumentado ou diminuído, tá? Diferentemente da deficiência. O que isso quer dizer? Vamos supor, uma pessoa que ela perde um membro do braço, ele perde um membro do braço, ela é deficiente, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. O transtorno, não. O psíquico, hoje, ele pode, com a medicação, com o tratamento, ele ter uma melhora e, em alguns casos, conseguir ter uma rotina estável. Entende a diferença? Então, o transtorno faz com que a gente se sinta desmotivado e, muitas vezes, abandonar o ensino superior nessa metodologia. Então, concluindo, de acordo com o que a gente estudou, do que a gente leu, dos artigos que a gente leu, uma forma de melhorar esse aspecto, que é a evasão desse aluno com TDAH, é uma atenção dos docentes um pouco maior. Então, você precisa ter um pouco, igual o aluno na sala de aula, que você precisa ficar em cima dele perguntando se ele terminou a tarefa, se ele está lembrando que é um trabalho, se ele está lembrando. É a mesma coisa no ensino à distância. O indivíduo precisa de um pouco mais de atenção. Talvez seja válido até a pergunta se esse indivíduo tem TDAH. Por quê? Como nós não somos, como o indivíduo com TDAH não é alcançado pela deficiência, muitas vezes esse indivíduo entra no ensino superior até mesmo sem um diagnóstico e descobre durante a vida adulta. Entendeu? E ainda que ele descubra, ele não tem um tratamento, ele não tem uma inclusão que o atenda. Então, o docente precisa se atentar a isso para que ele não evada. A conscientização também de achar que esse indivíduo não é um preguiçoso, não é porque ele não quer fazer, não é porque ele não sabe, pelo contrário. O indivíduo com TDAH, ele é muito mais criativo, ele às vezes é até o mais inteligente da turma, porque a mente do TDAH não para em momento nenhum. Então, às vezes, a gente precisa conscientizar a turma, os professores, a sociedade, para que se tenha um tratamento desde o princípio. E também políticas públicas, de conscientizar que o indivíduo com TDAH também precisa dessa atenção na lei da inclusão, que foi uma lei instituída em 2015, se eu não estou errando, que deixa ele abre uma inclusão para todo mundo fazer parte da mesma coisa. Ou seja, numa turma com a lei da inclusão, você precisa tratar um deficiente, assim como trata um aluno que é neurotípico, e assim sucessivamente. Ele garante que todos terão o mesmo direito à educação. E, para levantar esse estudo, nós utilizamos de muitas referências, mas o embasamento foram feitos nesses 3 artigos, tá? E eu quero pedir desculpa, porque muitas vezes eu me referi ao indivíduo com TDAH como eu mesma, porque eu sou uma aluna que faz ensino à distância e sou uma aluna com TDAH. E eu sei como é enfrentar isso no dia a dia.
É muito difícil, mas a minha família me dá muito apoio em relação a isso, porque eles sabem como é viver comigo. Então, se a gente se abraçar, se a gente, como vocês disseram várias vezes, não soltar a mão de ninguém, a gente consegue aí manter o aluno atípico conosco. Eu quero agradecer ao Vitor, a Viviane e a professora Ana Roseli, que não me deixaram desistir dessa pesquisa, porque no meio do caminho eu acho que eu fui a mais chata da turma, porque além de ter TDAH, ou seja, foge todos os prazos, tem que me lembrar na terça-feira, a reunião é 9 horas, o Vitor 7 horas. Você está lembrando que você tem que fazer inscrição do curso X? Além disso, teve contratempo de eu ser hackeada, perder todas as minhas redes sociais, perder todos os artigos. O celular eu comprei hoje, gente, para nossa felicidade, o celular está aqui. Notebook foi embora. Então, assim, nada disso seria possível sem vocês. Eu sou eternamente grata e infinitamente grata a vocês. Muito obrigado. E a todos que ficaram aqui até agora para ouvir essa menina faladeira falar. Meu muito obrigada. O PICT me deu um conhecimento maravilhoso, além de conhecer pessoas incríveis. E, assim, espero estar aqui no próximo módulo. Tá bom? Muito obrigada.